A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o irmão Eliseu Diniz, né? Hoje nós vamos receber uma mensagem de Deus que está contida no livro de Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 13 e 14. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Amém? Aqui, na verdade, é um estudo onde Paulo ele chama a atenção dos Gálatas, né, para a própria experiência deles, e cita passagem do Antigo Testamento para mostrar que Deus sempre ofereceu a salvação com base na fé e nunca com base nas obras. Amém? Eu quero ir direto ao assunto, aonde eu estou querendo falar, né? Que seria a quebra de maldição, é bíblico. Agora, dependendo do que se quer dizer com quebra de maldições, eu quero trazer esse título aqui. Diz assim: você pode quebrar a sua maldição. A verdade, meu querido, é que este tema ele tem sido comum em muitas igrejas, né, onde pessoas mal intencionadas têm atraído muita gente que busca suas últimas forças, né, em uma possibilidade de finalmente ser livre ou liberta da situação que está vivendo. Eu garanto para vocês que esses líderes dessas igrejas, eles costumam até estabelecer uma classificação nessas maldições, né? Ou seja, ele dá nome para essas coisas, né? As principais delas são maldição hereditárias. É muito comum isso, a gente ouvir nas publicidades dessas igrejas. Maldição lançada através de palavras, né, lançada por alguém no passado, por exemplo. Maldição ocasionada por algum tipo de pacto maligno, né, também é outra muito usada, né, em um determinado momento da vida, por exemplo, tá? Eu tenho duas respostas para tudo isso, né? Sendo que a verdadeira sempre a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia, né? Eu creio, meu querido, que tudo tem sua colheita, ou seja, o que a gente planta, a gente colhe, né? Você vai colher. Por que eu estou falando isso? Pois bem, no livro de Juízes, eu vou usar como exemplo, né? Mostra ali um povo que não amava a Deus, né? Embora eles fossem amados por Deus, né? Por Ele, mas esse povo ele vivia em constante decadência.
Eu creio que tudo tem sua colheita, ou seja, o que a gente planta a gente colhe, né? Eu vou dar um exemplo aqui daquele pessoal do livro de Juízes, né? Tá bom? O livro de Juízes mostra um povo que não amava a Deus. Embora fosse amado por Deus, existia uma geração, pode-se dizer uma geração nova, que eram diferente daquela geração onde a geração de Moisés e a geração de Josué, né? E aquela geração dos pais deles amavam a Deus, mas esse povo que vivia em constante decadência espiritual, eles não tinham condições de se manter na retidão e nem na obediência. Sempre dependia de alguém que os livrasse das consequências, que isso eu chamo de colheita, né? As consequências vêm, então isso aí são a colheita, né? As consequências dos seus pecados, né? Que eu chamo que os pecados são o que eles plantavam na vida dele, né? Que se você prestar atenção na leitura do livro de Juízes, eram sempre os mesmos pecados, as mesmas coisas, né? O estado físico e espiritual daquelas pessoas ficavam que era o mesmo estado que muitas vezes a gente se encontra hoje, e as pessoas dizem que são maldição na nossa vida. A gente poderia até falar que aquele povo ali da época de Juízes, eles viviam em maldição, mas não é bem assim a história, né? Eu digo o seguinte: isso é o resultado de uma pessoa que vive em constante desobediência, né, com Deus em todas as suas áreas, né? É muito diferente de maldição, né? A pessoa geralmente vive numa situação difícil, no altos e baixos, e geralmente são julgadas dessa forma. Aquela pessoa ali não vai para frente, né? Não tem sucesso, porque a família daquela pessoa está em maldição. E a gente vai ver, vamos explicar melhor um pouco no livro de Gálatas, que não é bem assim, né? Vou dizer uma coisa para vocês, meu querido, quando nós estamos no centro de Deus, a nossa vida é outra, né? Todas as nossas lutas serão vencidas. Meu querido, hoje nós não precisamos estar preocupados se nós temos maldição na nossa vida ou não, né? Você pode muito bem quebrar uma maldição na sua vida. Eu digo que você não tem, né? Pela palavra. E vamos ler novamente. É bom ler novamente o texto que nós lemos no início, Gálatas 3, né? 13 e 14. Diz assim, ó: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Viu? Isso aqui é uma bênção que Deus prometeu para Abraão, lá atrás. Só que ela se expande para todos nós, tá? Para todos nós. A Bíblia nos ensina que Cristo na cruz se fez maldito em nosso lugar, né? Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, entendeu?
Isso significa o quê? Que Cristo, ele carregou todas as nossas maldições, meu querido. Portanto, a obra salvadora, ou seja, redentora de Cristo, é suficientemente capaz de nos libertar de todas as maldições que poderiam incidir, ou seja, cair, sobre nós, sobre nossas vidas. Agora eu te pergunto, você ainda acha que tem maldição na sua vida? Depois de uma explicação dessa? Vou lhe dar um conselho. Crie o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia é a direção de Deus para a nossa vida. Através dela nós podemos evitar armadilhas do inimigo, tipo essa que muitas vezes a gente está vivendo. Você acha que tem maldição na sua vida? Eu digo que não tem. Quando a gente lê a Bíblia, é como se a gente tivesse condições de ter uma vida cheia de conquista e abençoada por Deus. É só você começar a ler e meditar. Deus vai encher você de conquistas e de bênçãos. Coisas diferentes que estavam acontecendo com aquele povo na qual eu li sobre os livros de Juízes. Eles viviam nos altos e baixos justamente por causa da desobediência. O Senhor, Ele te desafia, meu querido, a iniciar uma nova etapa em sua vida. Pare de cometer os mesmos erros. Resolva hoje mudar seus hábitos, tá? Talvez você teve assim péssimos exemplos dentro da sua própria casa, mas você pode fazer diferente. Amém? Entregue a sua vida para Jesus e deixe que Ele reescreva a sua história, que Ele lhe dê uma página nova para você. Converta-se a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, meu querido. Jesus Cristo quer ser o dono da tua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e logo mais a gente estaremos novamente com mais um vídeo para os meus amados. A paz do Senhor. Obrigado, meu Deus.